Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre paz. Eu pensei qual imagem colocar, né? Eu pensei assim, conversei com a minha esposa ontem, falei, amor, qual imagem te remete à paz? E eu gosto muito, quem me vê pregando sabe que eu gosto muito da imagem, eu acho que a imagem comunica. E eu coloquei foto da praia, foto de um monte de lugar na hora que eu estava preparando. E aí eu falei assim, quer uma coisa que transmite mais paz do que o sono de um bebê? Totalmente despreocupado, não tem conta para pagar, não tem boleto, não tem nada, ele dorme tranquilo, sabendo que alguém vai cuidar dele. Eu fiquei pensando assim, imagine a tranquilidade de um bebê, se a gente deixar o bebê cair, ele pode morrer. E ele não está nem preocupado quando a gente pega ele no colo, ele não está preocupado com nada, ele sabe que tem alguém que cuida dele. Então durante a mensagem toda vocês vão ver esse bebê dormindo. Eu ia pôr uma paisagem, eu pensei assim, eu sei que tem irmãos que têm dificuldade de concentração, ele já vai começar a se imaginar no meio da paisagem. Quando eu era pequeno, eu era de uma igreja, tinha um desenho de uma paisagem no fundo da igreja. Irmãos, eu passei por aquela paisagem, andei de cavalo, carro. Fiquei imaginando o que tinha atrás da paisagem. Eu falei, não vou desconcentrar os irmãos, porque eu quero muito que eles prestem atenção no que nós vamos conversar essa manhã. Então, eu quero que você abra o teu coração e deixe Deus falar com você, amém? Esse assunto que nós vamos falar hoje vai ser um assunto realmente muito necessário para os nossos dias. E eu oro para que a palavra de Deus te conduza num caminho de cura, num caminho de entendimento, e que você possa sair daqui entendendo o que o Senhor quer falar com você a respeito disso. Amém? Vamos ler Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Não tem como nós falarmos sobre paz sem nós tocarmos no assunto da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um ingrediente que, com certeza, quando está presente, ela tira a nossa paz. E antes de nós continuarmos a nossa conversa, porque eu vou dividir a mensagem em duas partes. Na primeira eu vou trabalhar a questão da ansiedade, e depois nós vamos aplicar aquilo que a palavra de Deus nos fala para lidarmos com ela. Na primeira parte, entendendo o que é ansiedade, eu querendo entender o que a Bíblia estava dizendo de ansiedade, e a palavra aqui para ansiedade no grego traz a ideia de dividido, uma mente dividida, uma mente que não consegue ter coesão, uma mente que não consegue pensar de forma prática. Ela quer pensar assim, mas o cérebro dela leva ela em pensamentos compulsivos e ela perde o controle de pensar de forma única. E por não conseguir ter coesão no pensamento, ela fica angustiada. Eu fui ouvir a psiquiatra Ana Beatriz, e ela definiu de maneira muito didática a diferença de medo, ansiedade e estresse. O medo é uma reação química do corpo a um perigo real. O corpo libera cortisol e adrenalina para que nós possamos lidar de maneira atenta com um perigo real. Então o medo é uma reação natural. Agora a ansiedade, a diferença do medo para a ansiedade é que a ansiedade gera a mesma reação química no corpo. Você recebe adrenalina, cortisol, só que esse medo, que é a ansiedade, é de algo subjetivo. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra e o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Se eu não me engano, a pesquisa deu média de 23 a 25% das pessoas têm medo da morte, mas 45% das pessoas têm medo de falar em público. Agora, morrer é um risco real, concorda comigo? Vai atravessar uma avenida,
muito movimentada. Eu lembro que uma das minhas viagens para Argélia, na África, nós pegamos um hotel, e esse hotel era um hotel legal, mas ele era no meio do nada. Ele era no meio de um pasto. Acho que houve uma guerra civil, destruiu toda a geografia em volta, mas o hotel ficou em pé. Depois da guerra, acho que o hotel voltou a funcionar, mas não fizeram rua. Então a gente já pegou o hotel pela internet. Quando a gente chegou lá, falou: será que a gente está certo? Não, o GPS lá do taxista mostrava no meio de um pasto, e era no meio de um pasto. Só que quando nós íamos sair do hotel, para irmos trabalhar, tinha uma rodovia de 5 faixas que nos separavam do lugar que nós tínhamos que ir para o trabalho. Se fosse no Brasil, o motorista ia pegar essa rodovia na mão dela e ia procurar um retorno. Mas o motorista da van decidia todos os dias atravessar as 5 faixas. Eu tenho um irmão, quem conhece ele, o Mesaque, ele é muito sarrista, né? Então ele todo dia pegava a câmera dele, apontava para o lado e falava: gente, essa é a nossa última filmagem, a gente está morrendo aqui na Argélia. E os carros, as carretas passavam. Ali havia uma reação natural, porque ali havia um risco real de morte. Mas falar em público, raramente vocês vão me matar se eu errar aqui, né? Não, hoje nós ouvimos poucos casos, ou quase nenhum, de um palestrante que falhou na palestra e por causa disso levou um tiro no meio da cabeça. Mas mesmo assim, as pessoas têm medo de falar em público. Porque a ansiedade, ela já é uma reação do nosso cérebro, criando medos e medos de muitas coisas que muitas vezes não têm fundamento, mas que são reais para a nossa mente, e nós recebemos a mesma descarga de química no nosso corpo, sentimos o nosso coração bater forte, sentimos a nossa mão suar, sentimos as mesmas reações. E o estresse? O estresse é isso mensurável, quando você consegue mensurar o quanto dessa química já está presente no seu organismo. Então nós estamos expostos à ansiedade, o medo, todos os dias. Todos os dias nós temos que lidar. Agora, o apóstolo Paulo, ele traz o não fiqueis ansiosos como um mandamento. Não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Como lidar com uma instrução, com um mandamento, que parece ser impossível de viver? Como não ficar ansioso? Como não desfrutar? Como não perceber esse fenômeno no meu ser, me tirando a paz, me tirando a alegria, me deixando angustiado? Quando a ansiedade, ela é excessiva, ela pode gerar transtornos de ansiedade e vira uma doença. Então eu não estou aqui hoje dizendo para você que não existe doença, que você pode não estar enfermo, que você pode não ter cruzado. Se você cruzou a linha da naturalidade e você já desenvolveu um transtorno de ansiedade, tenha essa palavra como uma palavra de cura. E como que você lida com uma palavra de cura? Você pode lidar com a medicina, você pode procurar um profissional, você pode buscar um médico, mas você ainda pode buscar a palavra, você ainda pode crer numa cura. E uma coisa não anula a outra, porque a sabedoria de Deus é quem instituiu a possibilidade de haver cura através da medicina. Então não estou pregando hoje para que você diga assim: não, a partir de hoje eu não vou mais usar a medicina, a terapia não pode me ajudar, os profissionais não sabem de nada. Eles sabem, eles estudaram para isso, assim como a irmã Ana foi fazer uma cirurgia para poder tratar um câncer, e a gente continuou orando para que ela pudesse receber de Deus a cura. Nós não precisamos fazer com que esses assuntos sejam conflituosos. Você pode desfrutar da sabedoria de Deus, mas você pode também desfrutar da cura, da ação divina de Deus na sua vida. Entendeu? Tá claro isso para você? Então vamos ao que a palavra diz a respeito disso. Ela diz para nós não ficarmos ansiosos, mas as pessoas não entendem que quem estava dizendo isso é o apóstolo Paulo. Em que momento ele disse isso? Quando ele estava preso, numa prisão domiciliar em Roma. Quem ajudava ele financeiramente se comprometia, porque ele estava sendo acusado de dissensão, ele estava sendo acusado de ter se levantado contra o império, porque quando o apóstolo Paulo dizia que Jesus era o Senhor, a palavra para Senhor é Curios, que significa dono. Essa palavra Curios era usada somente para César. Quando Paulo se levanta dizendo que Jesus era Curios, que Jesus era Senhor, ele é acusado de se levantar contra César. Ele está numa prisão domiciliar, sendo acusado de um crime grave. Ele estava recebendo aqui uma oferta, porque um servo havia trazido uma oferta da igreja para ele. Ele está agora dizendo para esta igreja como ele se sentiu em receber ajuda.
E nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele diz assim: ei pessoal, não fiquem ansiosos. Ou seja, quem estava dizendo para não ficar ansioso, não era um coach em cima de um palco, tendo um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, para depois da palestra sair, pegar e ir embora. Quem estava dizendo isso era um prisioneiro, que estava passando necessidade, que tinha sido surrado, sofrido, era acusado injustamente, e ele tinha, no meio das aflições, autoridade para escrever uma carta feliz. Se você ler a carta de Filipenses, aos Filipenses de forma completa, você vai perceber que ela não é escrita por alguém que está se vitimizando, não é escrita por alguém que está sofrendo, angustiado, pedindo socorro, é alguém que tem felicidade e que está pleno. Eu aconselho vocês a assistirem o filme Paulo, apóstolo de Cristo. Vai falar sobre a segunda prisão de Paulo, aquela da qual ele não sai vivo, ele morre. E você vai ver ali cenas incríveis, incríveis de um homem cansado, surrado, porém feliz, com uma convicção. Verso 16. O próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo o tempo, de todas as formas, o Senhor seja com vocês. Em todo o tempo, de todas as formas, o Senhor te dê paz. A palavra de Deus está repleta. Paulo diz que Deus é o Deus da paz, lá em Romanos 15, 33. O mesmo apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 6, verso 15, que o evangelho, a mensagem que eles pregavam, era o evangelho da paz. Isaías, quando profetiza a respeito de Jesus, ele diz que um dos seus nomes seria Príncipe da Paz. Olha o que o salmista diz, Salmo 23, salmo mais conhecido de todos. Não era o mais citado na igreja primitiva, mas é o mais conhecido hoje. Salmo 23, do verso 1 ao 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O refrigera a minha alma é quando nós estamos passando por dias de ansiedade, e quem está falando para vocês hoje passa por lutas difíceis a respeito de ansiedade. Toda pessoa que olha muito para o futuro, que é a minha dificuldade, minha mente está sempre no futuro, sempre vendo o que eu posso fazer, como eu posso resolver, como eu posso cuidar. Isso parece muito bonito, mas é uma tentação para viver ansioso. É uma tentação para você ficar o tempo todo angustiado, porque você começa a ter medo de coisas que vão acontecer, sabe lá se vão acontecer. E você gera angústia. Agora, quando eu estou passando por dias de ansiedade, a sensação que eu tenho é que o meu coração, é que a minha alma está enclausulada, ela está num lugar fechado, oprimida. Agora, o que o salmista está dizendo? Que o Senhor refrigera a nossa alma. O que ele está dizendo? Que o Senhor, que é o nosso pastor, ele abre as janelas da nossa alma para que o vento corra por ela, para que a luz entre por ela, e essa sensação de opressão seja dissipada pela presença do Senhor. Aí você poderia me dizer assim, mas e as dificuldades? Porque pode parecer que eu estou dizendo para vocês que vamos passar por luta, porque temos um Deus que é o Deus da paz, pregamos o Evangelho, que é o Evangelho da paz, falamos de um Deus que o nome dele é Príncipe da Paz, estamos falando de um Deus que é o nosso pastor, refrigera a nossa alma, estamos dizendo de um mandamento, não ficais ansiosos por coisa alguma. E as dificuldades? Não teremos dificuldades. A vida cristã, ela é isenta da dor. Olha o que o próprio Jesus diz em João 16, 33. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Preste atenção. Que coisas? Ele está dizendo sobre sofrimento. Se você ler o capítulo 16 inteiro do Evangelho de João, ele está dizendo que eles seriam perseguidos, eles iriam deixar de ver o Senhor, viriam outra vez, que eles sofreriam por amor ao Evangelho. E ele está dizendo, estou dizendo isso para que vocês tenham paz. E ele diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Parece um paradoxo. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz, mas que vocês vão ter também aflições. As minhas palavras podem gerar paz, mas a aflição é inerente da existência humana. Ou seja, eu estou dizendo palavras para conceder paz para vocês, diante de uma fatalidade da vida, que na vida vocês terão dias de dificuldades.
Ele está dizendo o seguinte: eu terei paz para vocês, porque vocês precisarão delas, vivendo essa vida que lhe está sendo proposta. Parece uma loucura, mas a aflição é realidade humana. Olha aqui, em Mateus 10, 34 a 39. A própria vida cristã, ela é geradora de conflito. Seria uma loucura dizer para você o seguinte: vem para o Evangelho, que o Evangelho vai resolver todos os seus problemas, você não vai ter problema mais nenhum. O que nós estamos falando é ter paz. Nós vamos entender que tipo de paz Ele está nos oferecendo, mas para isso eu preciso quebrar a ilusão de que a vida cristã não é uma vida difícil. Que a vida cristã é uma vida sem dor, sem sofrimento nenhum. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e olha o que Ele está dizendo em Mateus 10, 34 a 39. E aqui parece uma loucura, porque nós estamos falando de paz. Não pensem que vim trazer paz. Meu Deus do céu. Pastor, o senhor decide se ele é príncipe da paz ou se ele não veio trazer paz. Preste atenção, ele veio trazer paz em meio às aflições, mas ele está dizendo que a vinda dele, o estilo de vida que ele nos propõe, vai ser gerador de aflição. Ele vai dizer o seguinte: não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o homem, para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Isso já acontece antes dele também. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus está dizendo? Que não tem como evitar. Quando a gente assume o evangelho, o cristianismo como estilo de vida, a pessoa que terá que ser agradada é o Senhor. E automaticamente, quando eu mudo o foco para agradar ao Senhor, para viver segundo os princípios do Senhor, eu poderei encontrar conflito na minha própria casa. Quantas pessoas eu conheço que conheceram o Evangelho, já entenderam o que tem que ser feito, mas por serem de uma família, de uma outra religião, que crê diferente, que não está alinhado com aquilo, fica com medo. Ai, meu Deus, quando eu me batizar, o que vão pensar de mim? E se eu continuar vindo para a igreja, o que vão falar de mim? E de repente você pode se sentir excluído, ou de repente seu estilo de vida começa, você ia, participava de tudo que eles falavam, que eles faziam, mas você continua indo, mas o seu comportamento agora é diferente, o seu próprio comportamento diferente já afronta, eles já acham que você quer ser melhor que eles, e já gera um baita de um conflito na tua vida, só porque você creu. Isso que eu estou falando no século 21, e naquele tempo, que a pessoa quando entregava a vida para Jesus, ela colocava uma mira na testa dela. Porque quem se convertia nos tempos das Escrituras, ela estava condenada à morte. Hoje você liga a televisão, você liga a rádio, a internet, vem para Jesus e sua vida vai ser maravilhosa. As pessoas acham que isso atrai as pessoas para Jesus. Mas naquela época, se fôssemos fazer naquela época, venha para Jesus e seja morto. Venha para Jesus e a partir de agora fuja de cidade em cidade, não tendo o que comer, tendo o que fugir, porque vão querer te matar. E a Bíblia diz que com essa pregação, o evangelho se expandia, porque ela encontrava pessoas que queriam vida completamente diferente, que sabiam que estar com Jesus valia a pena qualquer tipo de dor e sofrimento. E o sofrimento ele produz transformação, ele produz ensinamento, o sofrimento produz a vida de Deus em nós, porque compete a nós sofrermos a dor de Jesus. Agora, como é que eu posso conciliar a fatalidade, a realidade da dor e do sofrimento com um mandamento que diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma? Como conciliar a ideia de que o Jesus que diz que eu teria conflitos e aflições é o mesmo Jesus que é chamado do príncipe da paz? Vou deixar a coisa mais complexa ainda. Marcos 14, 33 e 36. Levou consigo, está falando daqui da situação de Jesus indo antes de morrer. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito. Quem é que estava aflito, gente? Jesus. E angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice. E dizia: Abba, Pai,
tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja eu que quero, mas sim o que tu queres. O que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós tivemos a definição no início da mensagem, a diferença de medo e ansiedade. O que Jesus estava lidando agora era com medo real. Ele começou a perceber que ele ia morrer. E Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Nesse momento, a humanidade de Jesus percebeu que estava diante de uma dor que, humanamente falando, era terrível. E ele começou a ficar aflito por causa da morte. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando Jesus sabia que ia morrer? Desde sempre. E nós não vemos Jesus passar todo o seu ministério, toda a sua vida angustiado, sem conseguir desfrutar, sentar numa mesa para comer, celebrar a ceia, por causa da iminente morte que ele teria no futuro. Porque ele não estava ansioso. Nesse momento ele estava lidando com o próprio medo de morrer no dia seguinte. Mas o Senhor, que é príncipe da paz, foi afligido. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que isso não apoia a mensagem que eu quero pregar. Mas eu quero dizer para você que se você está ansioso, se você está passando por dias de angústia, não se cobre, nem pense que você é a pior pessoa do mundo. Ei, Jesus ficou aflito. Ele disse que nós teríamos aflições. Eu estou dizendo isso para você porque nós vamos perceber depois na aplicação que se você não aceitar que é ansioso, se você não aceitar que está angustiado, se você não conseguir falar sobre isso, você não poderá passar pelo processo bíblico de cura. E por que muitas pessoas não falam? Você é ansioso. A pessoa se ofende. Não sou não. É ansioso. Você está sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Não, vai acontecer sim, sempre acontece, nós temos sempre justificativas. Então não se sinta a pior pessoa do mundo, não se sinta condenada, não se sinta julgada. Se você é ansioso como eu, hoje o Senhor está nos dando uma chave para vencermos. Amém? Amém? Difícil é não encontrar alguém ansioso nos nossos dias, né? Difícil é não encontrar alguém que não sofre e não se angustia. Agora, como que Jesus conseguiu sofrer e passar por isso? Não, é porque ele era Deus. Por isso que ele conseguiu. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pare para pensar. Jesus não ficou aflito porque ele tinha pecado. Nem toda aflição é pecado. A ansiedade é resultado do pecado original, da queda do homem. O homem não sofria de ansiedade no jardim. Ele confiava plenamente em Deus. Foi após o pecado que o homem passou a ter esses tipos de transtorno. Mas nem toda a aflição que você está sentindo é resultado de pecado. Jesus não estava sofrendo ansiedade porque ele era alguém desequilibrado. Jesus estava sofrendo aflições porque ele estava tendo que lidar com a realidade. Agora, o que disse o escritor aos Hebreus? Como ele conseguiu lidar com isso? Ele conseguiu ver além do dia da dor. E quando ele olhou além do dia da dor, ele fez uma constatação que é talvez uma das constatações mais reais da vida, que tudo passa. Tudo passa. Jesus sabia que por maior que fosse a dor da cruz, ela iria passar. Que a cruz não era o fim, era o final de um capítulo. Após o capítulo da cruz, havia o capítulo da exaltação. E depois da cruz, ele viu a alegria que lhe estava sendo proposta. Depois da cruz, ele viu a Pastiar de Itapetininga, em 2023, ouvindo a palavra, porque ele morreu e ele iria ressuscitar.
Ele conseguiu olhar além da dor. Ele conseguiu olhar além do dia escuro. Qualquer dia, por mais escuro que seja, esse dia vai passar. O sol vai chegar. E se no outro dia, quando o sol chegar, houver nuvens densas, as nuvens estão densas, mas o sol ainda está brilhando. Ainda existe algo após a dor. Jesus passou pela dor porque ele conseguiu enxergar após a dor. Mas nem sempre é tão fácil. Nem sempre é tão fácil. Dias de luto parecem ser intermináveis. Dias de desprezo, dias de abandono, dias de rejeição. Quem já foi rejeitado, quem já sofreu abandono, quem já foi traído, sabe que nos dias de dor, nos dias de dificuldade, nos dias de angústia, nos dias onde a sua autoestima está baixa, parece que não existe mais nada além do que você está vivendo. Mas por mais que você queira achar que isso é o fim, se você entende que a dor é real, você também tem que aceitar que tudo passa. Só que nós aceitamos que a dor é real. Não, é real, a minha dor é real, eu estou concordando com você, ela é real, a Bíblia está concordando com você que é real. Mas isso não é a única coisa que é real, existe outra coisa que é real. E o que também é real é que tudo passa. Por que é perigoso você ser sucumbido pelas aflições? Mateus 13, 22 diz assim: quanto a que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve as palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam e tornam-a infrutífera. Jesus está explicando a parábola do semeador. Um homem saiu a semear, ele soltou sementes, uma caiu na beira do caminho, outra caiu em terreno pedregoso, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em terra boa. E Jesus vem explicando a parábola, ele diz: aquele que caiu na beira do caminho, caiu, não tem profundidade, as aves do céu vieram e pegaram a semente. Esse é que ouve a palavra, mas o inimigo vem e rouba a semente. Aquela que caiu em terras pedregosas, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas por não ter profundidade, porque o solo é pedregoso, vem o sol e queima, e mata, e torna infrutífera. Mas de repente existe um terceiro tipo de solo, que a semente cai, começa a frutificar, começa a crescer, mas Jesus disse que os espinhos crescem juntos e sufocam a semente. E quando Jesus explica esse terceiro tipo de solo, é aquela pessoa que recebe a palavra do Senhor, ela sai daqui feliz, ela sai daqui dizendo: a palavra é tudo o que eu preciso, mas quando ela chega na segunda-feira, ela começa a ser sucumbida pelas preocupações da vida. E isso começa a crescer junto. Eu estou preocupado como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro. Eu estou preocupado como que eu vou fazer para resolver meus problemas. Eu estou preocupado, e esse monte de preocupação vai sufocando a semente da palavra de Deus. Qual é o problema de você não vencer a ansiedade? Se você não vencer as angústias da vida, é você tornar a semente da palavra de Deus infrutífera em você. Pastor, o senhor disse que nós temos aflições, que é uma verdade que a dor vem. O próprio príncipe da paz ficou aflito. Nós entendemos que a verdade também, que tudo passa. Agora, se nós não entendermos que a paz que o Senhor oferece é uma paz para nós vencermos as aflições, não o resultado de uma vida sem problema, nós vamos ficar numa busca que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Jesus, quando está dizendo em João 14, 27, ele diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações e nem tenham medo. Jesus, vamos tentar unir aqui o que Jesus estava dizendo. O estilo de vida que eu estou propondo para vocês vai trazer aflição. A vida cristã, por si só, vai trazer para a gente aflições. Quando a gente começa a pensar que essa igreja vai dobrar, triplicar, quadriplicar de tamanho, isso gera ansiedade. Como levantar a quantidade de voluntários correta? Como ser uma igreja grande, mas uma igreja que continue dando atenção e amor para as pessoas? Como caber todo mundo aqui? Como fazer? Já gera ansiedade, eu estou ansioso já, gente, aqui no púlpito. O que ele está dizendo? Que a vida normal, ela vai gerar ansiedade. Jesus está dizendo isso. Problemas vão acontecer na minha própria casa depois de eu ter me convertido. Mas ele está dizendo: eu dou uma paz para vocês. É uma paz diferente da do mundo. Porque a paz do mundo é uma paz que prega a ausência de problema. É por isso que o marketing está trabalhando e navegando no alto. Porque ele está oferecendo para você um estilo de vida que te transmite a ideia de que existe um pote de ouro no final do arco-íris. Se eu me tornar
Isso, então vou ficar bom. Se eu comprar esse carro, vai ficar bom. Se eu tiver renda passiva na minha conta, caindo todo ano lá, um monte de dinheiro, estou feliz da vida. Se isso acontecer, eu vou ficar bem. Porque essa é a paz que o mundo oferece. Ela é mentirosa, essa paz? Não, ela é real. Só que ela é tão passageira como o efeito da droga num viciado. Qual é o efeito da droga no viciado? A primeira vez que ele usou a droga, o efeito foi grande, ele ficou feliz da vida. E ele vai de novo atrás daquela mesma experiência, aquela experiência vai ficando cada dia mais pequena, mais pequena, mais pequena, a partir do momento que ele tem que usar, e usar, e usar, e usar, porque ele não encontra mais aquele estado que ele encontrou na primeira vez que ele usou a droga. Esse é o tipo de paz que o mundo oferece. É uma paz que a gente sente ela como um lapso. Sabe aquela paz que você sente quando você está na praia? Você pagou tudo no cartão de crédito. É final do ano. Você consegue por 10 minutos esquecer que a fatura vai vir. E que você não tem dinheiro para pagar tudo aquilo. Mas naquele momento, com aquela água de coco na mão, o pé na areia. Você canta aquele hino assim, ó, meu escritório é na praia, estou sempre na área. Sabe aquele louvor? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas você está achando que está tudo bem, o mar está vindo, está perfeito o sol, basta o telefone tocar, dizendo que o seu limite já foi excedido, para tudo virar uma desgraça. Já começa a brigar com a mulher, aí a culpa é dela de ter inventado de ir para a praia. O que você foi inventar? Falei que nós não tinha dinheiro, mas 5 minutos atrás ele estava com o pé na areia dizendo, meu Deus, que vida maravilhosa, melhor que essa não tem. Essa é a paz que o mundo dá, ela te dá ali no momento pontual, mas depois a angústia volta. Eu fui agora para a Amazônia, nós fomos no projeto missionário, e eu fiquei maravilhoso sem celular, irmãos. 2, 3 dias, só fiquei preocupado com a minha família, saber se estava tudo bem. E a gente entrou para o meio do mato, 4 dias lá, eu, Márcio, Romerito, um monte de gente mais. Entramos 4 dias para dentro da Amazônia de barco. Coisa mais linda, o celular não funcionava, paraíso, água transparente, quente, areia branca. Parecia que nós estávamos... Deus levou a gente para o céu para fazer missão lá. Coisa mais gostosa. Aí, fomos comprar uns negócios numa comunidade ribeirinha, sem dinheiro em espécie. Vocês aceitam Pix? Aceita, eles vão lá no meio do mato, aceita. Então tá bom, só que vocês marcam aqui, vai em tal comunidade que lá tem Wi-Fi, vocês pagam no Pix lá. Irmão, quando eu cheguei lá, que meu celular entrou na miséria da internet. Jogar no mato esse telefone. Um monte de coisa de trabalho, tendo que resolver um monte de coisa. Mas gerou um estado de ansiedade em mim na hora, que eu falei, que porcaria. Estava tão bem que no meio desse mato sem telefone. Ou seja, a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Ela vem e ela passa do mesmo jeito que ela veio. Jesus está dizendo, eu tenho uma outra paz. A paz que Jesus oferece é a paz que ela transporta, ou ela sobrepõe, a palavra mais correta, a realidade que está posta. Ou seja, eu tenho dificuldades, eu tenho luta, mas o Senhor trabalha o meu estado para passar pelas lutas e as dificuldades. Ele trabalha o meu coração, Ele traz a minha mente de volta em órbita para que eu possa enxergar as coisas da forma que precisam ser enxergadas. Olha o que o salmista diz no Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. Olha que salmo. Ou seja, a palavra do Senhor, ela traz clareza. Ela traz clareza aos nossos olhos. E quando nós temos clareza, nós podemos enxergar as coisas como devem ser. E agora eu vou aplicar, vai ficar tudo mais fácil. Que eu sei que não está tão fácil. Entender tudo isso. Texto que a gente leu no início, Filipenses 4, do 6 ao 9. Nós trabalhamos a primeira parte que é o mandamento não ficar ansioso. Nós vimos aqui todas as dificuldades que nos impedem de cumprir esse mandamento. A fatalidade da vida, que nós temos que lidar com aflições, que todos nós temos dificuldade, que todos nós temos medo. Mesmo você que se acha muito corajoso, eu não sou uma pessoa, eu sou corajoso não porque eu não tenho medo. Eu sou corajoso porque os medos não me travam.
Mas eu tenho muitos medos. Eu tenho muitos medos. Só que nenhum dos medos me tornam alguém paralisado. Eu enfrento os meus medos. Isso é até um problema para mim. Porque o medo me encoraja. Olha que loucura. Quando eu olho para alguma coisa que me amedronta, é como se alguém estivesse me desafiando. Diz assim, você não tem coragem. Ah, não tem coragem? Ou seja, eu sou medroso. A questão é que o medo não me impede de caminhar. E o medo me coloca sempre numa posição de segurança. Eu não vou arriscar ao ponto de tirar a minha vida. Eu sei que existem limites que eu não posso transpor. Agora, quando eu olho para tudo isso, eu falo, como eu pratico tudo isso? Vamos ler de novo o texto do início. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então vamos lá. A palavra de Deus iluminou meus olhos para que eu veja as coisas de forma correta, entendendo que existe uma realidade que é dura, mas existe uma outra realidade que sobrepõe, que é a realidade da transitoriedade das coisas. As coisas passam. Toda dificuldade passa, toda luta passa. Agora, como lidar com isso de forma prática? O apóstolo Paulo aqui dá 3 conselhos para a gente. Primeiro conselho. Devemos conversar com Deus sobre nossas ansiedades. Ele sabe, mas falar sobre elas nos colocará diante do divã de Deus e passaremos a nos ouvir na presença do Todo-Poderoso. Tente falar sobre suas ansiedades para Deus. Quando eu começo a falar sobre minhas ansiedades para Deus, quase todas caem por terra. Senhor, eu estou ansioso por causa disso. Eu estou falando com Deus. Senhor, eu estou ansioso. Por quê? O apóstolo Paulo está orientando como que eu venço a ansiedade. Então você tem que falar com Deus sobre suas ansiedades. Senhor, eu estou ansioso. Vamos imaginar situações aqui. Senhor, eu estou ansioso porque agora eu mudei de emprego. E eu não sei se eu vou ficar nesse emprego. E eu tenho tantas contas para pagar. Eu tenho minha família para cuidar. Senhor, essa doença que já matou meu avô, matou meu tio. Agora fui para o médico achou que podia ser alguma coisa. Não fez exame nenhum. Não falou que eu estou com doença, mas disse para mim me preocupar. Eu já estou preocupado. Acho que eu já tenho. Acho que eu vou morrer. Começa a falar para Deus sobre suas dificuldades. Começa a falar para Deus sobre suas ansiedades. Senhor, estou ansioso porque a menina, né? Está passando tempo, estou solteira, acho que não vai ter mais homem para me casar. O mundo está em falta de homens, Senhor. Parece que na minha época o Senhor produziu mais mulher do que homem. Senhor, eu não sei como resolver esse problema, porque não dá para voltar no passado e criar mais um bocado. E os que têm, Senhor, olha, não está tão lá essas coisas. Começa a falar para Deus sobre os geradores de ansiedade no seu coração. Começa a falar para Deus sobre isso. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Ele diz, não ficais ansiosos por coisa alguma. Antes, façais conhecidas todas as suas necessidades por oração e súplica. Ou seja, o mandamento de não ficar ansioso, ele vem acompanhado de uma orientação. E a orientação é, comece a falar com Deus sobre as suas ansiedades. E para falar sobre minhas ansiedades com Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é a aceitação. Eu preciso aceitar que eu estou passando por dificuldade. Esse tempo atrás eu fui falar com Deus sobre as ansiedades. Falei, Deus, eu preciso falar para o Senhor sobre minhas ansiedades. Mas eu sou bem sincero, eu nem sei por que eu estou ansioso. Meu coração está batendo forte, eu estou meio angustiado, Senhor, mas não encontro motivo. Está tudo bem. Está tudo certo, não tem nada. Eu tentei aqui vasculhar para entender o porquê que eu estou ansioso. Eu não encontrei motivo, mas eu estou ansioso. Eu estou contando para o Senhor que eu estou ansioso. O que já acordou assim, o coração palpitando? Não tem nada para resolver, mas parece ter um problemão. Meu Deus, tem um problema. Alguma coisa aconteceu, vai acontecer, não aconteceu nada. Está tudo bem. Mas existe uma ansiedade. Isso não é a maioria dos casos. A maioria dos casos existe um motivo. E você precisa falar com Deus sobre os motivos. Segundo conselho. Você faz isso com ação de graças. O que é ação de graças? O que é ação de graças? É encontrar motivos para... Que conselho é esse? Comece a lembrar as vitórias que Deus já te deu no passado.
Sabe aquele dia que você estava tão ansioso por uma questão e deu tudo certo? Você estava tão preocupado com aquele serviço que você ia fazer, como ia ser aquela conversa, você estava tão preocupado e com aquela situação financeira, estava tão preocupado, lembra que deu tudo certo? Que você ficou ansioso e depois daquele problema você diz, nossa, me preocupei à toa, deu tudo certo, nossa, se eu soubesse, eu não tinha nem me preocupado. Todo mundo já passou por isso, não é verdade? Então quando você estiver orando, fala, Senhor, eu estou ansioso, mas eu já estive assim no passado. Mas sabe o que aconteceu? Deu tudo certo. E eu quero te agradecer porque deu tudo certo. E eu sei que vai dar tudo certo de novo. Irmãos, quando nós estávamos lá na França trabalhando, que o rapaz falou assim, eu vou lá na tua casa com a minha família inteira. Primeiro que eu não achei que era verdade. Vocês viram aqui no Natal que veio uma família inteira da França. A minha mulher olhou para mim e falou, amor, 10 pessoas, o que a gente vai fazer? Não dá nem para receber na nossa casa 10 pessoas. Amor, nós ficamos ansiosos. Aí eles vieram, deu tudo certo, já foram embora, feliz da vida, fizemos o nosso trabalho. Mas sabe quantas vezes nós já tínhamos pensado em uma coisa que não dava certo e deu? Um monte de vezes, irmãos. E todas as vezes dão certo. E aí de novo você vai ficar ansioso, de novo amanhã com outro problema que vai aparecer. Sabe por quê? Você não está cumprindo com o princípio. Ação de graças. Ação de graças é sempre lembrar as coisas que Deus já resolveu na sua vida e que você estava naquele mesmo estado, estava passando pelaquela mesma angústia, o Senhor veio e resolveu tudo. Então não fique ansioso. Por que eu não vou ficar ansioso? Primeiro, porque eu estou contando para Deus as minhas ansiedades. E segundo, porque eu já passei por isso e Ele já me ajudou no passado. Ele já resolveu o meu problema em outro momento. Essa não é a primeira vez que eu passo por luta, essa não é a primeira vez que eu passo por dificuldade, essa não é a primeira vez que eu sou rejeitado, essa não é a primeira vez que parece que vai faltar dinheiro, essa não é a primeira vez que eu fico doente, mas também não é a primeira vez que Deus já supriu as minhas necessidades. Ele já cuidou de mim no passado por diversas vezes, Ele já solucionou problemas que eram piores do que aquele que eu estou passando hoje. E quando eu faço o exercício de contar para Deus e lembrar o que Ele já fez e agradecer, eu começo a colocar a minha mente no lugar. Terceiro conselho, tudo que for bom, perfeito, agradável, coloca isso na tua cabeça. Por que a gente está ansioso? Porque a gente acorda, liga a internet e vai ver a notícia do dia. Isso é quando você vai em fontes confiáveis. E quando você vai em fonte que não é confiável? Irmão, o que eu encontrei de gente achando que o mundo ia acabar agora por causa do novo governo. Não, dia 1º você vai ver o que vai acontecer. Não, você vai ver. Irmão, pelo amor de Deus, seja você direita ou esquerda, começa a conferir as mensagens que você escuta. Tem gente que está acreditando em cada coisa. Irmão, você está destruindo sua vida. As notícias são importantes, você tem que se informar, mas você trabalha no quê? Você trabalha com bolsa de valores, que as notícias vão afetar o seu resultado financeiro no dia? Você está olhando mais notícia do que um consultor financeiro. Eu preciso decidir minha vida aqui, então eu vou ver as notícias do dia. Fica angustiado. Acordar de manhã e ver as notícias hoje é como acordar e tomar um copo de vinagre. Você só vê coisa ruim na internet, você só vê notícias ruins. Eu sei que é importante estar antenado, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não interessa quem estiver governando, não interessa quem estiver fazendo nada, o Senhor é comigo, eu vou prosperar em qualquer situação. Mas você não se preocupa com o país? Me preocupo, o que eu podia ter feito eu fiz, eu votei em quem eu achava que tinha que votar, fiz meu papel, mas deixa eu dizer uma coisa para você, pouco importa, o Senhor vai me fazer prosperar em toda a situação, sabe por quê? Porque Ele fez a igreja dele prosperar em meio ao governo de César, Ele fez ele prosperar em momento de pessoas, de ditadores. A igreja não acabou quando Hitler assumiu o poder, a igreja não acabou quando o comunismo invadiu o mundo e matou cristãos para todo lado, não acabou. Sabe por que não acabou? Porque nós somos resilientes, porque o Senhor está conosco, Ele garante a nossa vitória, Ele garante a nossa força, e nós não vamos ficar vendidos para um montão de notícias que querem dar ibope e destruir teu coração. Começou a seguir alguém que só fala asneira, só te deixa angustiado, para de seguir, você tem liberdade para ir lá e falar, não quero mais, não vou seguir mais. Estou vendo tal notícia, me irrita. Se você se irrita com qualquer tipo de emissora, não a ouve mais. Tem um amigo meu que toda vez que eu vou conversar com ele, só fala disso, então não conversa mais com ele. Mas não tem jeito, eu trabalho com essa pessoa. Então fala para ela que você não está gostando de ouvir o que ela está falando. Não, ela vai ficar ofendida. Então ela não pode ficar ofendida, mas você pode ficar destruído.
Irmãos, não tem como, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de ansiedade, você se expondo a tanta coisa que não presta, a tanta notícia que não presta. Aí você vai lá e segue uma pessoa que a vida dela é perfeita. Ela tem o melhor carro, o melhor casamento, o melhor filho, o melhor tudo. Irmãos, a pessoa escolhe o que ela posta. Ela não posta quando ela está chorando, ela não posta quando ela se sente feia. A pessoa não posta quando está tudo errado. A pessoa não posta quando ela está angustiada. Ela passa por toda essa dor e posta o dia bom. E aí você fala, a vida dela é perfeita, a minha é um lixo. Na verdade, eu acho que a gente podia resolver 50% do problema se todo mundo agora entrasse e cancelasse Facebook e Instagram do celular. Nós já resolveríamos quase 50% dos problemas que nós temos hoje. Mas não dá, né, irmão? Eu tenho que ter um amigo ali, eu tenho coisas ali para fazer. Mas nós estamos sendo incendiados de péssimas informações. Não consegue parar? Lógico, eu sei que você está viciado. Você não vai aceitar, mas você está viciado. Eu sei que aquela é a sua droguinha de todo dia. Você tem que ir lá passar por aquela droguinha. Se você conseguir sair, saia. Principalmente uns grupos de WhatsApp, que aí você ficou recebendo mensagem o dia inteiro. Irmão, vai lá, sai do grupo. Hoje dá até pra você sair, se eu não me engano, sem ninguém saber que você saiu. Pra você não ficar, o pessoal vai ver que eu saí. Lá tem jeitinho de você sair sem ninguém saber que você saiu. Mas começa a filtrar o que entra na tua mente, porque você está se expondo a tantas coisas que são geradores de ansiedade. Conselho bíblico, tudo que for bom, pense. Se não for bom, não pensa, sai fora. Você não precisa. Eu estou tão desinformado, não preciso de informação pro meu dia, eu só preciso trabalhar no meu trabalho. O dia que você for tomar uma decisão, aí você lê para tomar a decisão. Mas fora isso, viva a tua vida e cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida da tua mente. Vive a tua realidade, ela é tão real como qualquer outra coisa. E essa comunidade que se chama família, ela precisa de tanta atenção, de tanta curtida. Quanto à rede social, lembra que quando começou a questão da rede social, nós fomos visitar a minha mãe, eu já estou encerrando. E aí chegamos lá, isso aqui uns 8 anos atrás, tinha acabado de lançar o Facebook. Fui visitar minha mãe e eu falei pra Edna assim, não, eu preciso curtir muito minha mãe. Aí ela falou, então vamos curtir. Acho que a Edna comentou com a minha sobrinha, hoje o Matheus falou que ele veio aqui, ele só quer curtir a mãe dele. Eu tava ali, daqui a pouco, minha sobrinha me pergunta, tio, você curtiu a avó? Aí eu falei, não sou amigo dela ainda no Facebook. Nós estamos com a mente tão presas nessa realidade virtual, que é também uma realidade, que nós esquecemos de voltar para a nossa vida e cuidar da nossa própria mente. Só que existe uma promessa para quem faz essas coisas. A paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A aflição é real que as coisas passam, e existe um jeito de Deus de vivermos uma vida plena, vencendo a ansiedade de cada dia. Quem aqui quer paz? Então não se esqueça, fale para Deus sobre suas angústias. Segundo, lembre-se das angústias que você já teve e que Deus deu soluções para elas. Isso vai alimentar a tua fé. Em terceiro, escolha o que você vai ouvir. Não deixe qualquer coisa ficar no teu ouvido. Vai ter uns aqui que vão precisar passar por um detox de 30 dias mesmo. Vai lá, faz um detox, 30 dias sem rede social. Não, estou jejuando. Não, você não está jejuando, você não está oferecendo nada para Deus, é para você mesmo. Não, porque se eu não falar que é para Deus, eu não consigo. Então você tem domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. E o Espírito Santo habita em você. Então você está te fazendo mal, exclui. Não posso, porque você trabalha com a internet, você ganha dinheiro com a internet? Não ganha, então, irmão, você pode ficar um tempinho sem. Não, mas eu assisto todo dia tal jornal. Para, irmão. Meu pai assistia um jornal que no final da tarde, assim, no final da televisão, tinha sangue escorrendo pela borda da televisão, assim. Era só morte. Para que você precisa daquilo, irmão? Você não precisa daquilo, tem coisa boa para você assistir também. E nem precisa só assistir, você pode ler também. Mas a verdade é que existe um jeito de Deus de ficar bem. Você pode somar isso a tantos outros conselhos. Pode fazer exercício, você pode fazer caminhada, pode escutar música boa, pode fazer boas amizades. Se você associar isso ao que a palavra diz, você conseguirá cumprir o mandamento de não ficar ansioso por coisa alguma. Porque o Deus de paz guardará a tua mente e o teu coração. E não só guardar, ele não só te será a paz de Deus, mas você também terá a presença do Deus de paz. E você poderá viver as promessas que ele tem feito para você. Amém? Vamos ficar em pé?